As 10 regras de Hemingway para os jovens escritores. Olha as 10 dicas, 10 conselhos, 10 mandamentos que o Hemingway, grande escritor norte-americano, deixa aqui para os escritores iniciantes, né? O primeiro é interessante. Esteja muito apaixonado. Não há como escrever algo que nós não estejamos envolvidos com ele de alguma forma. Emocional, afetiva, de experiência de vida. Estando envolvido, como Hemingway diz, apaixonadamente com a história, elas têm um caminho mais fácil de ser trilhado. Primeira dica de Hemingway, estar apaixonado com o que vai escrever. A segunda é comece a escrever. Bem na linha da primeira dica minha, que era escrever, não adianta de planejar e não colocar em prática. Então a segunda dica do Hemingway é escreva, comece a escrever, desde já. A terceira dica, contemple o mundo e fique estreitamente unido à vida. Interessante esse item aqui, contemplar o mundo. As nossas ideias, as nossas histórias, elas não vão vir do nada. Elas vêm de referências nossas que estão ou dentro da gente ou no mundo ao nosso redor. Contemplar o mundo, ver as pessoas, observar as diversas situações que estão ao nosso redor. Elas nos trazem subsídios para engrandecer as histórias. Contemplar o mundo, a dica do Hemingway. Veja o mundo, esteja atento a tudo que acontece ao seu redor, e estreitamente unido à vida. Quarta dica de Ernest Hemingway, frequente a companhia de escritores. Muito interessante essa dica dele, que apesar de a escrita ser um processo solitário, infelizmente o é. É um processo bem solitário. Então os grandes livros da humanidade, eles nasceram dentro de um quarto, com o escritor ilhado do mundo, vamos dizer assim, né? Apesar de a escrita ser solitária, ela pode e deve ser um processo social, de construção social. Então compartilhar as escritas, ler, leitura compartilhada, participar de clubes de leitura, envolver com escritores, conhecer escritores, interagir com escritores é uma dica muito interessante do Hemingway. Frequente a companhia de escritores. A quinta dica, não perca seu tempo. Bem simplesinha, bem pontual e não precisa nem de comentários, né? Gerenciar o tempo. Nós precisamos gerenciar o tempo e organizar o tempo da melhor forma possível. As histórias que vamos escrever, quais os prazos que temos, e organizar cronologicamente o nosso próprio tempo. O sexto, na linha que eu vou falar aí, um dos itens que eu coloquei, que eu ouço muito música quando eu estou escrevendo, é a dica do Hemingway também, ouça música e contemple pinturas. Ele agregou aqui a arte também, né? Ouvir música, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ele. E contemplar pinturas. Escrever é um processo artístico também. E a nossa imaginação ela é acionada de várias formas, e uma delas é através da arte. As pinturas, os desenhos artísticos, né? E escolha, de repente, alguns que você mais goste, Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, pintores renascentistas ou pintores modernos, desenhistas, e contemple a arte para que as ideias sejam melhores. É a dica aqui do Hemingway, tá? Sétima do decálogo de Hemingway é leia sem parar. Aí conversa com a minha dica inicial de ler e escrever, que são as duas dicas que são incontestáveis, que ninguém contesta, né? Para o Hemingway, então, a sétima dica é leia sem parar. Leia enquanto estiver escrevendo, leia antes de escrever, leia depois de escrever. E sempre ter livros perto, em casa, no banheiro. Oitava dica, não tente se explicar. É bem interessante que quando a gente tenta descrever muito a atitude de uma personagem dentro de um contexto, dentro de um cenário, a gente pode até perder o fio da meada de querer dizer demais, querer escrever demais e explicando muito o que vai acontecer. Um detalhe que nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui é o detalhe da entrelinha. É o não dito, o que nós não dizemos. Nós escrevemos, mas algumas coisas não são ditas, ficam nas entrelinhas.
e o leitor precisa ter esse espaço para ele próprio formular as suas questões. Não diga, não se explique demais ao leitor, né? E confie também na imaginação do leitor, né? Nona dica do Hemingway: ouça a sua vontade ou o seu desejo. Bem na linha do estar apaixonado, né? Saber o que nos motiva, qual a nossa vontade, o que nós queremos. Está em linha com estar apaixonado e produzir histórias mais interessantes, ouvir a nossa própria consciência. E o último, rasure. A palavra destrói o senso criativo. Riscar e rasurar. A dica aqui da revisão também, né? De você sempre estar revisando os seus escritos. São as dicas aqui do Hemingway.